Olá a todos, aqui quem fala é Sérgio Bianchi, trabalhador da Casa Espírita Aurora dos Aprendizes, e hoje aqui colaborando com o Centro Espírita Mansão da Esperança, nesse programa Fonte Viva, e hoje para falarmos sobre a lição 133, Que Tendes? Então, antes de começar a falar sobre a lição, vamos fazer a nossa ligação com a espiritualidade superior. Vamos nos recolhendo, nos tranquilizando, nos ligando aos nossos queridos anjos de guarda, esses amigos que tanto nos amparam, nos protegem. E com eles vamos também nos ligando a Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, rogando a Maria que possa nos cobrir com seu manto de luz, com seu manto de amor, nos deixando a sua paz, a sua doçura, a sua candura, a sua proteção. E com Maria vamos chegando até Jesus, nosso Mestre amado, a quem agradecemos por tudo que tem feito por esse planeta, tudo que tem feito por cada um de nós. Obrigado, Jesus, obrigado por nos fortalecer a cada dia nesta jornada. E com Jesus vamos chegando até Deus, nosso Pai Criador, fonte de tudo que há no universo. E vamos agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos, por mais esta oportunidade de nos reunirmos para falar sobre a palavra de Deus, sobre a mensagem de Jesus. Obrigado, meu Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, ó Pai, mas livrai-nos de todo e qualquer mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Então a lição de hoje, do livro Fonte Viva, é a 133, que tem o título de Que Tendes? É uma pergunta, na verdade, O que tendes? Emmanuel comenta a passagem lá de Marcos, capítulo 8, versículo 5, E o trecho que ele coloca aqui é o seguinte, Quantos pães tendes? Quando Jesus pergunta aos discípulos, Quando estava fazendo aquela pregação para uma multidão faminta, E Jesus pergunta aos discípulos, quantos pães tendes? E os discípulos disseram-lhe, 7. Então, essa é a passagem que Emmanuel nos comenta aqui. Primeiro, vamos ler a mensagem. Quando Jesus, à frente da multidão, faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procurava uma base a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tendes? A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. Conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram-lhe 7 pãezinhos, dos quais se alimentaram mais de 4.000 pessoas, sobrando apreciável quantidade. Teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo da nossa cooperação, para que o celeste benfeitor nos felicite com os seus dons de vida abundante. Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nossos corações? A usina mais poderosa não prescinde da tomada humilde para iluminar um aposento. Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor, a fim de que se lhe sacie a fome de paz e reconforto. Mas a voz do Mestre, no monte, continua ressoando, inesquecível. Que tendes? Infinita é a bondade de Deus, todavia, algo deve surgir de nosso eu em nosso favor. Em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Então, está aí, a mensagem
de Emmanuel no livro Fonte Viva, eles são 133 que tendes. Meus amigos, a reflexão de hoje, então, nasce dessa pergunta, né? Simples, pergunta simples, direta que Jesus faz, profundamente reveladora, né? Que Jesus dirige aos seus discípulos diante daquela multidão faminta. Que tendes? Né? Que tendes? Então, Emmanuel, comentando esse episódio, nos mostra aí que essa pergunta atravessa os séculos e continua sendo aí dirigida a cada um de nós, né? Sempre que buscamos auxílio, sempre que buscamos a orientação ou a nossa própria transformação, espiritual, né? Então essa cena aí é muito, diria, conhecida, né? A multidão acompanha Jesus, estava acompanhando Jesus ali há horas, né? E os discípulos preocupados observavam que não havia alimento suficiente para tantas pessoas. Então o mestre ali, porém ali, não se desespera, né? Fica naquela paz, naquela tranquilidade característica de Jesus, naquela confiança característica de Jesus, né? Ele não se apressa, não se inquieta, ele apenas pergunta: quantos pães tendes? E a resposta é modesta: 7 pães para milhares de pessoas. Humanamente insuficiente, porém espiritualmente suficiente, né? Então Jesus não pede o que nós não temos. Ele pede o que já possuímos dentro de nós, né? Mesmo que seja pouco. Emmanuel nos ensina que a providência divina sempre solicita algum recurso humano, algum recurso nosso, por menor que seja, né? Para que o socorro celestial possa se manifestar. Deus não exige a nossa perfeição, Deus não exige abundância, né? ou grandeza de nossa parte. Ele pede apenas boa vontade, disposição, um ponto de apoio, né? Para que a bênção se multiplique, para que a bênção aconteça. Essa é uma das leis, né, mais belas da vida espiritual. A cooperação humana, eu diria que é indispensável, né, ao auxílio divino. Batei e obterás, né? Buscai e achareis. Tem sempre que partir de uma ação da nossa parte, né? Então a bondade de Deus é infinita, gente. Mas ela precisa encontrar em nós aquela brecha, né? Aquela abertura. Precisa encontrar em nós uma semente. E Emmanuel afirma, né, que muitos esperam o milagre pronto. Muitos de nós desejam que a solução venha de fora, né? Que a vida se transforme sem o nosso próprio esforço pessoal, esforço da nossa parte. Mas a voz do Cristo continua perguntando: que tendes? O que estamos oferecendo? O que estamos fazendo? Qual é a parte que nos cabe? Os 7 pães representam nossos talentos, né? Nossas forças, nossas pequenas virtudes, nossa fé vacilante, nossa boa vontade, muitas vezes limitada. Jesus não multiplicou o que os discípulos não tinham. Ele multiplicou o que eles tinham em mãos, né? Isso significa que Deus não trabalha com fantasia, gente, mas com a nossa realidade. Não trabalha com os nossos sonhos, mas com a nossa realidade, né? Não trabalha com o que nós queremos ser, mas com o que nós somos hoje.
Ele não age sobre o que desejamos ser, né? Mas sobre o que já somos hoje. Não multiplica o que nós imaginamos possuir no futuro, mas sobre o que realmente temos a oferecer no dia de hoje, aqui e agora, né, gente? E aqui surge um ponto, né? Pode surgir um ponto aí que eu acho que pode ser essencial, né? Muitas vezes, pedimos paz, mas alimentamos a irritação dentro de nós, né? Pedimos harmonia, mas guardamos o quê? Mágoas dentro de nós. Pedimos oportunidades, mas acabamos que não desenvolvemos essa habilidade, né? Pedimos até a fé, para fortalecer a nossa fé, mas nós não conseguimos cultivar nem sequer a oração, por exemplo. Queremos o milagre, mas não oferecemos os pães. A parte que nos cabe, né? Não oferecemos aquela parte que nos cabe. Então, Emmanuel nos convida a reconhecer que para cada pedido que fazemos ao alto, é preciso apresentar ao menos algumas migalhas de nosso esforço próprio. Se nós desejamos a paz, talvez o que temos para oferecer seja apenas o esforço de silenciar diante da provocação, por exemplo. Respirar fundo naquele momento, né? Evitar a resposta agressiva, a explosão, né? Se buscamos harmonia na nossa família, harmonia familiar, talvez o que possuímos seja apenas o desejo sincero de melhorar, mesmo que ainda não saibamos como, né, de que maneira, mas temos esse desejo dentro de nós de nos melhorarmos. Se queremos progresso profissional, por exemplo, talvez o que temos seja apenas a disposição de aprender, estar ali pronto para aprender, né, algo novo. Se buscamos o fortalecimento espiritual, talvez o que possuímos seja apenas 5 minutos de oração por dia. Tudo isso é pouco aos nossos olhos, mas é suficiente para que o Cristo multiplique, né? Emmanuel usa uma imagem, né, muito bela. A usina mais poderosa não dispensa a tomada humilde para iluminar um aposento. Nós somos essa tomada, pequenos, simples, imperfeitos, mas essenciais. Sem nossa ligação, a força divina não se expressa plenamente em nossas vidas. Assim, a pergunta que tendes é importante para que a gente veja que não é uma cobrança, né, gente? Não é uma cobrança. Não é um julgamento. Não é só uma exigência. Né? É um convite. É um estímulo. É oportunidade, né? Que Jesus nos chama, né? A perceber que sempre temos algo a oferecer dentro de nós, por menor que seja, por menor que a gente acha que seja, né? E quando nós entregamos ao Mestre esse pouco que temos, Ele transforma em muito. Quando oferecemos nossa boa vontade, Ele multiplica as bênçãos. Quando entregamos o nosso esforço sincero, Ele converte em progresso. Quando nós oferecemos nosso coração,
Ele faz com que nasça a paz dentro de nós. Então, que possamos, então, diante de cada desafio em nossa vida, né? Porque isso não vai faltar nunca, né? Os desafios, os problemas, os desafios são sempre um atrás do outro, um após o outro, né? Que a gente, diante de cada um desses desafios, possamos responder ao Cristo com humildade e confiança. Senhor, eu tenho pouco, mas é o que tenho, é o que eu sou. Aqui está. Multiplica, se for de tua vontade, e Ele multiplicará, como multiplicou os pães no deserto. Como multiplica até hoje as forças daqueles que se dispõem a sempre colaborar com o bem. Não tenhamos medo, não tenhamos vergonha de como estamos, de quem nós somos. Tenhamos a coragem de olhar para nós, de olhar com vontade, né? Olhar para nós com essa vontade de nos melhorarmos, de nos tornarmos pessoas cada vez melhores. E roguemos ao Cristo que possa multiplicar essa nossa boa vontade em um milagre em nossas vidas. Era isso que eu tinha para falar sobre esse tema, gente. Vamos agradecendo e fazendo as nossas vibrações aqui, vibrando por todo este planeta maravilhoso, tão bem cuidado por Jesus, vibrando por todos os países, nações, vibrando pela paz mundial, vibrando pelo nosso país, o Brasil, toda a população brasileira, que haja harmonia e paz, vibrando por todos os governantes, aqueles que têm poder de mando, possam ser intuídos a governar de acordo com a lei do amor. Vamos vibrando por todos os irmãos que se encontram de alguma forma necessitados nesse instante, em situação de rua, a velhice desamparada, as crianças, órfãos, a juventude desviada, aos encarcerados, rogando ao Mestre Jesus que possa abraçar esses irmãos em sua aura de amor, permitindo que os seus mensageiros cheguem até eles, levando aquilo que for mais necessário, aliviando as suas dores. Vamos vibrando pela Casa Espírita, pelo Centro Espírita Mansão da Esperança, que nos acolhe, todos os trabalhos realizados nessa casa, todos os trabalhadores e assistidos. E vamos vibrando por nós, para que nós tenhamos forças de multiplicar o bem dentro de nós, cada vez mais, com a força e o amor do Cristo. Graças a Deus, muito obrigado a todos e até uma próxima.